Olá pessoal, aqui é o Marcos Santos da People Lab. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Canvas. Eu vou começar me apresentando nesse primeiro módulo. Eu tenho formação em Master Black Belt, sou Design Thinker, tenho MBA com ênfase em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho o CEAG, que é o curso de especialização em administração para graduados da FGV, com ênfase em marketing. Sou engenheiro civil pela Universidade Mackenzie. Tenho formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. E dentre as principais funções exercidas, eu sou atualmente o diretor da People Lab. Fui responsável pelo programa de melhoria contínua, projetos, automação de processos e gestão do conhecimento do Banco Itaú BBA. Fui gerente de planejamento da vice-presidência de operações do Banco Itaú BBA e também fui gerente de melhoria contínua e desenvolvimento organizacional do Banco Itaú. Esses são os meus contatos, marco@peoplelab.com.br. O LinkedIn você também me encontra no /Marco-Santos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a todos vocês que chegaram até aqui, pois é um grande desafio você colocar um negócio para rodar, é um grande desafio você conseguir atingir os seus clientes, reverter resultados que não estão indo muito bem, você lançar novos produtos. Muita gente acaba fazendo isso de uma forma mais artesanal, mais na tentativa e erro. E tem essa ferramenta, que é o Business Canvas, que a gente vai tratar aqui, que vai ajudar bastante você tanto a criar um negócio novo, se você está pensando em criar esse novo business, como também vai fazer com que você consiga pivotar alguns produtos que você já tenha em andamento, mas você quer colocar um novo produto no mercado, e isso acaba fazendo com que você consiga fazer o produto de uma forma muito mais estruturada, de uma forma muito mais pensada, e dessa forma você consiga obter muito mais sucesso no que você está propondo. Tem uma sugestão aqui, a gente vai fazer vídeos relativamente curtos, de forma que você consiga acompanhar esse vídeo, seja no carro, seja durante alguma atividade que você esteja fazendo, na academia, enfim. Mas, de qualquer forma, independentemente da plataforma que você esteja ouvindo ou vendo o curso, recomendo que faça o curso na ordem que a gente vai apresentar aqui. Então siga os vídeos na ordem que a gente está propondo, e também faça um acordo com a sua família que aquele momento é um momento que você está usando para se aprimorar, para pensar a respeito dos negócios que você tem, que você está querendo colocar para rodar. E eu tenho certeza que a ferramenta vai ser bastante útil para você. A gente tem aqui uma explicação ao longo do curso, que é uma explicação teórica, mas eu vou fazendo também bastante comentários a respeito da aplicação da ferramenta, como que é a melhor forma da gente aplicar essa ferramenta, e vamos que vamos. Muito bem, então vamos dar início aqui ao nosso curso de Business Canvas. O que a gente pode falar aqui como definição do modelo de negócio? Eu diria que o Business Canvas é uma das principais e iniciais ferramentas para o desenvolvimento do negócio, né? Então, o que é o Business Model Canvas, que é o nome oficial, digamos assim, da ferramenta? Em uma tradução livre, a gente pode dizer que é um quadro do modelo de negócios. Essa ferramenta ela não substitui um plano de negócio, porém é um ótimo passo para isso. Do meu ponto de vista, inclusive, é um documento bastante prático, e que se você chegar ao final dele achando que vale a pena investir no negócio, então vale aprofundar e aí sim fazer um plano de negócio. Se você está querendo, por exemplo, buscar um parceiro comercial, é importante que saiba que não basta fazer um canvas.
Um investidor não quer ver simplesmente um canvas. Embora o canvas seja bastante útil, é muito importante que o seu negócio já tenha o que a gente chama de tração, ou seja, que ele já tenha pelo menos alguns clientes de forma inicial e que ele já se mostre rentável. Porque nos dias de hoje ninguém mais quer investir em uma ideia. Sem dúvida que é importante você ter essa estruturação, e para isso o Canvas é essencial. Mas realmente nos dias de hoje não basta ter a ideia, é aquilo que a gente fala. A execução é sem dúvida nenhuma a parte mais importante para que o seu negócio de fato aconteça. Ideia todo mundo tem um monte todo dia, mas não adianta nada a gente ter as ideias e não colocar em prática. E a melhor forma de se fazer isso é através do Business Model Canvas, né, que é o modelo de negócio aqui. Dos aspectos interessantes dessa ferramenta é que ela pode se aplicar para o caso de desenvolvimento de um negócio, que a gente já falou aqui anteriormente, mas também para outras situações, como por exemplo a expansão do seu modelo de negócio. Ou seja, você está pensando em lançar um novo produto, então essa é uma hora excelente para você pensar em aplicar o Canvas. Uma outra possibilidade interessante é para você fazer a análise dos seus concorrentes, entender como que eles funcionam, o que eles fazem diferente de você, o que você pode aprender com o negócio deles, o que você pode fazer para o seu negócio. Quando eu estou estruturando algum produto aqui para a minha empresa, eu sempre faço o Canvas. É importantíssimo para que eu possa pensar a respeito da melhor estratégia para esse produto, ou ainda, no extremo, se eu devo lançar esse produto. Em resumo, o quadro auxilia os empreendedores nos processos de criação, diferenciação e inovação, aprimorando seu modelo de negócio para conquistar mais clientes e lucros. Então, o que é o modelo de negócios, né? A gente pode dizer que é um documento que é desenvolvido pela empresa, ele tem conceitos e valores do público de interesse e também é de fácil compreensão e discussão, como que a gente pode aprofundar um pouquinho esses itens aqui. Então, ele é um documento no qual a empresa desenvolve os conceitos de entrega de valor ao seu público de interesse, que é formado por conceitos utilizados no desenvolvimento da empresa. Para facilitar o entendimento do modelo de negócios, é preciso um conceito que seja de fácil compreensão e descrição para todos, e que facilite também a discussão. O Canvas ele apresenta a estruturação da criação, a entrega e captura de valor por parte da empresa. Tem aqui um paradoxo na aplicação do Canvas, que é o seguinte: ele parece ser muito simples de ser aplicado, e de fato ele é. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado para que a complexidade na implementação do negócio não fique muito simplificada ou ainda muito superficial. Ou seja, a gente pode subestimar o Canvas. Você olha lá, são os blocos com que a gente vai ter que preencher. Ele vai ficar exposto na sua parede, mas eventualmente você pode se deixar levar pela aparente simplicidade da ferramenta. Então, não subestime a ferramenta, trate cada bloco de forma com muita atenção, porque aí você vai extrair o melhor da ferramenta. Muito bem, vamos dar sequência aqui à nossa apresentação do Business Model Canvas. Então, quais são as principais áreas do negócio? A gente pode dizer que elas são divididas em 4. Nós vamos ver que o Canvas ele é composto por um modelo de negócio que é dividido em 9 componentes básicos, que cobrem essas 4 principais áreas de um negócio. E quais são essas 4 áreas? Cliente, oferta, infraestrutura e validade financeira. Aí temos clientes, a infraestrutura, a oferta e a validade financeira. Em outras palavras, a gente pode dizer que o Canvas ele pode ser estruturado em o que deve ser feito, para quem e por que deve ser feito, como deve ser feito e, finalmente, em quanto vamos investir e quanto teremos de lucro. Outro fator importante é que esse modelo, para ser sempre válido,
e importante, é fundamental que seja sempre revisto com olhos críticos. Ou seja, o Canvas é um documento vivo. Cada vez que você for mexer no seu produto, no seu negócio, é importante você revalidar o seu Canvas. Outro ponto importante, também de ordem prática, sempre que possível, vale a pena fazer esse exercício acompanhado por mais de uma pessoa, para que tenha debate e troca de ideias. Sem dúvidas que é um passo muito importante para a sua empresa, para o seu negócio. Dessa forma, vale aquele ditado de que 2 ou mais cabeças valem mais do que uma. Estar com mais de uma pessoa possibilita a ampliação das ideias e possivelmente uma melhor solução. Dentre as 4 áreas, os componentes que eu falei, a gente vai abrir aqui quais são esses componentes que a gente vai começar a destrinchar agora, que vão te apoiar na construção ou eventualmente na revitalização do seu negócio. A gente tem o segmento de clientes, a proposta de valor, os canais, o relacionamento com o cliente, as fontes de receita, os recursos principais, as atividades-chave e as parcerias principais. E aqui para você ver como que fica o modelo, como que é o famoso quadro aqui do Canvas. Ele é dividido em 2 lados, basicamente. Um lado de eficiência e valor, que são a lógica e a emoção do nosso cérebro. Então a gente pode dividir aqui desses 2 lados, e aqui dentro a gente tem os componentes, né, que são a proposta de valor, relacionamento com o cliente, os canais, o segmento de cliente e as fontes de receita. Digamos que esses são os lados do valor. E do outro lado, as atividades-chave, os recursos principais, as parcerias e a estrutura de custo. Então, digamos que pode-se fazer um paralelo aqui com a lógica e a emoção do nosso cérebro. Então vocês podem ver que a estrutura ela é bastante simples e intuitiva. Então se você conseguir imprimir esse modelo numa folha grande, numa A2 ou A3, por exemplo, é ótimo. Porque nessa folha a gente vai utilizar muitos post-its para preencher os quadros. Então é importante também você colocar essa folha numa parede para que todos que estejam participando da discussão possam ver. Com a ajuda do quadro, o empreendedor cria seu modelo de negócio com 4 conceitos que fazem muita diferença. Uma delas é o pensamento visual, ou seja, de uma só vez você vai conseguir enxergar todos os elos do seu negócio, e se forem múltiplos perfis que você vai querer atacar ali, a separação por cores também vai ajudar bastante. Então você tem eventualmente ali vários clientes que você vai atacar, então para cada um desses clientes você pode adotar cores diferentes, e essas cores podem seguir ao longo da sua estruturação do Canvas, que isso vai ficar muito mais fácil. Você coloca cliente A com post-it azul, e a partir de então tudo que é referente a essa proposta de valor para esse cliente acaba sendo da cor azul também. Eu acho que uma outra coisa também que a gente vai ter aqui é a visão sistêmica, que você vai conseguir ver o que implica em que. Então você vai conseguir ver as causas e os efeitos. A cocriação, que como eu falei, é importante que o exercício seja feito sempre que possível com mais de uma pessoa. Isso vai fazer com que a discussão seja mais rica. A simplicidade e a aplicabilidade. Também aqui estamos falando de uma ferramenta que é simples, porém muito poderosa. Ela é uma ferramenta simples, sem ser simplória. Como diria o Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Nós vamos entrar no detalhe de cada um desses quadros nos módulos seguintes. Então a gente tem ali, como eu falei, parceria, atividade-chave, recursos principais, proposta de valor, relacionamento com o cliente, canais, segmento de clientes, estrutura de custo e a fonte de receita. Esses são os blocos que a gente vai entrar daqui para frente com maior profundidade, para que você possa aprender a fazer e aprender a completar cada um desses quadros aqui para você chegar no seu Business Model Canvas. Beleza? É isso aí por enquanto. Muito bem, então vamos começar
a entrar de fato aqui na explicação de como funciona o Canvas. A gente vai começar pelo primeiro bloco, que é o de proposta de valor. Eu costumo começar o meu Canvas a partir desse bloco, que é o proposta de valor, que ele fica justamente no centro do diagrama. Daí, na sequência, eu vou para o lado direito e depois eu vou para o lado esquerdo daquele bloco que fica do lado esquerdo do diagrama. E por último, eu faço a parte que fica embaixo do quadro para verificar se tudo o que eu estou propondo na parte superior de fato vai parar em pé. Eu diria que as perguntas críticas que a gente deve responder aqui são: que proposta de valor traremos ao nosso segmento de clientes? Quais são os problemas dos clientes que a empresa ajuda a resolver? Quais são os produtos e serviços que vamos oferecer a cada segmento de clientes? E quais necessidades dos clientes nós nos propomos a satisfazer? Então, na proposta de valor, o que é levado em consideração são os componentes que fazem os clientes escolherem uma empresa ou serviço, seja esse serviço novo, já existente, ou que tenha um similar no mercado. A proposta de valor é o componente que agrega conjuntos e benefícios que uma empresa pode oferecer ao seu cliente, que precisa ser analisada corretamente para cada situação em que deverá atuar, buscando responder algumas necessidades básicas que esse cliente precisa, como qual problema se está ajudando a resolver, qual valor está sendo entregue, qual conjunto de serviços estão sendo entregues que tem feito a diferença, entre outros. E, finalmente, a gente pode classificá-los também como quantitativos, como sendo preço, validade do produto, ou até mesmo qualitativos, como design e experiência do cliente. Alguns segmentos básicos podem ser a solução, como apenas um estudo sobre esse cliente, onde deve-se perceber se ele necessita de algo novo, uma reformulação da marca, redução de custo, um design melhor, entre outras várias opções que são possíveis de descobrir após esse estudo completo de cada cliente. E, por exemplo, o que a gente tem ali dentro da proposta de valor? Né? O que você pode oferecer ao seu cliente como proposta de valor? Por exemplo, a gente pode ter a novidade. Muitas vezes os clientes são surpreendidos por produtos totalmente novos e que eles nem sequer sabiam que precisavam disso. Por exemplo, o iPad. Era um produto que não existia. No entanto, assim que ele foi lançado, foi criado todo um mercado e várias necessidades a partir dele. Aí você me pergunta, mas só estamos falando de produtos tecnológicos? Claro que não. Você também pode inovar nos seus processos, também pode criar modelos novos para os seus clientes, produtos que ainda não foram pensados, ou ainda combinar produtos já existentes agregando algo novo. Por exemplo, você pode criar algo voltado para a sustentabilidade no setor de alimentos, criar algum selo verde demonstrando que os produtos, os métodos são sustentáveis, etc. Isso vai te diferenciar dos seus concorrentes? Isso é uma coisa que seus clientes valorizam? Uma outra forma que você pode ter de valor é através da melhoria de performance, de desempenho dos seus produtos. O seu mercado já atingiu o máximo de desempenho possível? É possível dar conta de mais processamento, ou seja, fazer mais pelo menor preço? Outra possibilidade é a questão da personalização, que é evidente que produtos que sejam a cara do cliente geram valor. Então todo mundo gosta de ver um detalhe ou um outro que acabe demonstrando a exclusividade para esse cliente. Por exemplo, eu comprei uma camisa de um time de futebol inglês. E quando eu recebi a camisa, veio junto uma carta escrita à mão, pela equipe deles lá, me agradecendo por ter comprado a camisa. Eu achei um gesto muito bonito, um gesto muito lindo, e eu sempre trago como exemplo de customização. Mas também, para casos de grandes volumes, é possível personalizar também? Sim, por exemplo, o caso das customizações em massa. Tem um caso que é o projeto Saturn, da General Motors, que é um exemplo que foi concebido de modo que o comprador pudesse ir a um revendedor da GM e montar seu carro de forma personalizada.
Então esse sistema Saturn fez uma série de perguntas sobre acessórios opcionais e o comprador vai pressionando as teclas apropriadas da resposta. Na sequência, as informações que são obtidas ali são transmitidas eletronicamente para a fábrica, onde as preferências do comprador são incluídas na produção final do carro à medida que ele avança pela linha de montagem. Esse é o conceito que permite a criação de carros exclusivos para cada pessoa. A gente também tem um item que é fazer o que deve ser feito. O que é isso? Por exemplo, ajudar um cliente a executar certos serviços. Por exemplo, uma agência de marketing digital me apoia a divulgar meus produtos, meus serviços. Eu não tenho preocupação com isso. E por isso eu fico mais concentrado no core business da empresa, que é conversar com clientes, com prospects, gerar conteúdo para os treinamentos, para o podcast, etc. Alguns parceiros também podem atuar em regime de parceria, tendo parte da receita também por hora de uso, por exemplo. Aí depende de como cada contrato é feito. A gente tem também o design, e esse é um modelo bastante presente nos dias atuais. A gente vê isso em diversos produtos, como smartphones, roupas, eletrônicos em geral. A gente tem também um outro aspecto que é bastante conhecido, que é o de marca ou do status que você tem ao utilizar um determinado produto. A gente também vê bastante alguns produtos serem utilizados pela demonstração de valor que o produto transfere ao seu usuário, né? Então a gente pode falar de determinadas marcas de carros, determinadas marcas de relógio, de roupas, enfim. Outra coisa que a gente tem é em relação ao preço, que é uma estratégia relativamente comum, né? E dependendo do seu produto, talvez você consiga posicionar diferentes versões do seu produto com diferentes preços. E aqui acho que é importante tomar cuidado para não confundir preço com valor. E o que eu quero dizer com isso? Você compra uma Ferrari, sei lá, por $1 milhão e compra um carro 1.0 por R$50 mil. Os dois carros andam da mesma forma, atendem seu objetivo primário de levar você de um lugar para o outro, porém o valor percebido na Ferrari faz com que você faça esse investimento. Alguns produtos são oferecidos de forma até mesmo gratuita, né, para você usar por determinado período para testes. Outros oferecem o produto gratuito para determinadas funcionalidades, porém você só tem acesso a outras funções se pagar a versão completa. Então é o que a gente chama aqui de versão premium, de freemium, aliás, que é quando você dá alguma coisa e depois você só dá acesso a outras funcionalidades se você, o seu usuário comprar alguma coisa a mais, uma mensalidade, alguma coisa assim. Outra possibilidade é você oferecer um produto gratuitamente ou a um baixo custo, mas também que sirva como porta de entrada para produtos de maior valor da sua empresa. Outra possibilidade é oferecer a própria redução de custo. É possível ir além, é possível fazer mais barato, é possível fazer mais rápido. Por exemplo, um dos produtos da minha consultoria é vender o projeto Kaizen. E um dos objetivos desse tipo de projeto é reduzir os custos dos clientes. Outra forma de se gerar valor é através da redução de riscos, por exemplo, oferecer um produto com garantia de 1 ano, oferecer assistência técnica gratuita, oferecer garantia de devolução de dinheiro caso não esteja satisfeito com a compra. Um outro item é a acessibilidade. Aqui a gente pode citar a situação de tornar alguns produtos acessíveis para um determinado público. Isso pode ser originado por modelos de negócios inovadores, por novas tecnologias ou a combinação de ambos. Por exemplo, o Uber Pool, que é uma categoria que permite que até 4 pessoas compartilhem o mesmo carro por um preço menor. E também é outro exemplo de acessibilidade aqui que eu lembrei, é que também existem algumas propriedades que são compradas em regimes de cota. Então cada pessoa é dona de um percentual da casa e pode utilizá-la por um determinado período do ano. E finalmente a gente tem aqui a parte da conveniência, da usabilidade. E aqui a gente pode citar, por exemplo, o Spotify, o Deezer, né, que inclusive a gente tem lá o nosso podcast, que disponibilizam músicas online, podcasts, como eu falei, através de um aplicativo de fácil manuseio, né? A gente tem o Spotify, além do Spotify, tem também o Stitcher, que a gente também tem lá, o nosso podcast. E a mesma coisa vale para o Netflix, para a Amazon Prime. Então essas são algumas formas que a gente tem aqui para gerar valor para o cliente. Beleza? Então a gente fica por aqui em relação à proposta de valor. Pense bem que tipos de valor que você pode oferecer para o seu cliente a partir do problema que você está tratando. Vamos lá, pessoal.
agora a gente vai falar sobre um bloco bastante importante, que é justamente o bloco que fala de clientes. Então, a gente sabe aqui que os clientes são um ponto central de qualquer negócio. Então, é preciso definir e segmentar corretamente os grupos de clientes diferentes, seja por sua demanda, pelo produto, pelas necessidades e por canais de comunicação diferentes. Então, assim que esses segmentos são separados, a empresa decide então qual servir e qual ignorar, sendo assim mais fácil projetar um modelo de negócios de sucesso. Então, ao criar o valor, é preciso compreender quais são os clientes mais importantes, pois com os diferentes tipos de segmento do mercado se torna necessário saber diferenciá-los e escolher cada ponto-chave dessa escolha. E o que a gente precisa analisar para definir se temos segmentos distintos de clientes. A gente precisa saber se esses grupos necessitam de um produto diferente ou se justifica uma oferta diferente. A gente precisa saber se são clientes que são alcançados por diferentes canais de distribuição. Você precisa ter um relacionamento diferente com esses clientes. Esses clientes apresentam lucratividade diferente. Eles pagam por aspectos diferentes da oferta. Então, esses segmentos de clientes, né, esses customer segments, para quem que a gente vai criar valor? Quais são os nossos clientes mais importantes? Por exemplo, a gente está falando ali de um mercado de massas, um mercado de nicho, enfim. Quais são esses clientes que a gente está querendo dar mais atenção? Então, eu falei agora de mercado de massa, então quais são esses segmentos que a gente tem? Então, o primeiro que eu cito é novamente o mercado de massa. A gente tem o nicho de mercado, a gente tem aquele que é segmentado, a gente tem o segmento diversificado e a plataforma multilateral. Vamos entrar um pouquinho em cada um deles. O mercado de massa são aqueles que não se distinguem os segmentos de clientes. Nesse caso, existe um grande grupo com problemas, com necessidades semelhantes. Então, um exemplo aqui que a gente pode ter são os grandes bancos de varejo. Claro que ali tem produtos específicos para grupos específicos, mas a sua comunicação geral é para um grande público. E outro setor que vai nessa linha também, a gente pode dizer que são os produtos eletrônicos. Já o nicho de mercado são aqueles segmentos que atuam em um determinado e mais restrito aspecto do mercado. Um exemplo, produtos de alimentação vendidos em pequenas unidades para abastecimento de pessoas solteiras. O segmentado. Quando eu falei de bancos, no exemplo do mercado de massa, como eu falei, a gente estava falando de pessoas com necessidades semelhantes, né, que era um banco de varejo. Agora, de uma forma mais segmentada, o banco pode oferecer seus produtos para clientes de determinada faixa de renda mais elevadas, por exemplo. Então, os problemas podem até ser similares, mas as necessidades já começam a ficar mais variadas. Então, aqui a gente tem propostas de valor já sutilmente diferentes para cada grupo de clientes. Eventualmente tem um gerente específico para aquele segmento, para aquele grupo. Tem alguns investimentos que são feitos, que são disponibilizados para determinado grupo de cliente. Então a gente tem também aqui a estratégia diversificada, né, que é um outro tipo de segmento de cliente. E aqui a gente tem clientes com necessidades e problemas muito diferentes. Por exemplo, a IBM com negócios como consultoria e também a parte de servidores de TI. Anteriormente, a IBM só atuava com a parte mais hard do setor de informática. Então, com a mudança de estratégia, passou também a oferecer serviço de consultoria, aumentando a gama de clientes, porém, totalmente diferentes, né, do que a gente estava acostumado no modelo anterior. Então, ele teria que ter um novo canvas para esse tipo de cliente. Então isso vai mudar bastante, como a gente vai ver, que tipo de coisa que isso implica. Se você mudar simplesmente um produto, isso já muda totalmente o custo dele, o investimento, o retorno que você vai ter, enfim, o tipo de oferta que você vai fazer para ele. E finalmente, a gente tem os mercados multilaterais. Então isso acontece com empresas que têm clientes interdependentes. E, por exemplo, a gente tem os marketplaces, né, que são, por exemplo, a OLX ou o próprio Mercado Livre, que são empresas que intermediam alguém que quer comprar com alguém que quer vender. Então, é isso aqui que são
Isso que eu queria falar em relação aos segmentos de clientes. Vamos lá, vamos falar agora sobre os canais. Então, o que são os canais, né? Os canais são meios de comunicação que a empresa utiliza para alcançar seus segmentos e atingir uma proposta de valor que foi definida ali anteriormente. Então, eles podem ser classificados assim, né, como meios de comunicação, pontos de venda ou até mesmo um pós-venda, ou seja, eles são usados em fases distintas ali da sua jornada junto ao seu cliente. Então, os canais servem para diversas funções, como, por exemplo, aumentar o conhecimento dos clientes sobre os produtos e serviços da empresa, apoiar os clientes na avaliação da proposta de valor que sua empresa está oferecendo, permitir a compra, a aquisição dos produtos, entrega da proposta de valor, como eu falei, aos clientes e também no pós-venda, ou seja, fornecer um suporte adequado ao seu cliente. E esse tipo de canal também ele pode ser classificado como direto ou indireto. Então, ou ainda como canais particulares ou canais de parceria, enfim. Com essas opções, a empresa estuda qual o melhor tipo de canal que deve ser utilizado, podendo ser um canal ou ambos misturados, como uma parceria, sendo compatível com o perfil de cada cliente. E quais são as perguntas mais importantes a serem feitas aqui quando você estiver preenchendo o seu Canvas, né, na parte dos canais de distribuição? Então vamos lá. Através de que canais o segmento de clientes será alcançado? Agora a gente já sabe o que são canais, então através de qual que o cliente vai ser alcançado? Como eles são alcançados hoje? Como é que os canais estão ligados entre si? Qual o canal que funciona melhor? Qual o canal com melhor relação qualidade-preço? E como é que os canais vão se ajustar às rotinas dos clientes, ou seja, como que vai se dar a parte de operação desses canais. Então é importante aqui a gente pensar uma parte, como eu disse, essencial do seu produto, que você tenha esses canais muito bem pensados já nesse começo, porque é através dele que você vai possivelmente começar a viabilizar a sua venda. E novamente, né, eu falei aqui em relação ao pós-venda, então não deixe de considerar também o pós-venda, né? Não pense que você, acabando o primeiro contato com o seu cliente, a primeira venda, que acabou ali. Não, pense maior, pense em como você pode alavancar o seu negócio, vendendo, né, o que eu chamo de upselling, ou seja, vender o primeiro produto, como que eu posso alavancar mais produtos a serem disponibilizados a esse cliente? O que eu posso oferecer a mais? Isso aí vai aumentar o seu retorno e vai diminuir também o custo de aquisição do cliente, uma vez que você vai estar vendendo mais coisas para ele através de um mesmo contato, né, a partir de uma mesma origem. E é isso que eu queria falar aqui a respeito de canais. Muito bem, agora a gente vai falar sobre relacionamento com clientes. Então, o relacionamento com cliente é o segmento ali, o bloquinho do Canvas, onde se descreve o tipo de relacionamento que a empresa busca ou precisa ter com seus clientes. Então, ele pode ser um relacionamento novo, de conquista do cliente, como pode ser também um relacionamento para manter os clientes ativos, ou ainda um relacionamento que busca novos consumidores. Então, esse tipo de relacionamento influencia diretamente a maneira como a empresa quer que o cliente a veja, precisando ser colocado em prática como uma maneira de consolidar o que foi proposto pela empresa ao seu cliente, né? Então, ali você vai ter essa vivência junto aos seus clientes. Então a gente tem, assim como os canais, os tipos de relacionamento com os clientes são variados, dependendo da necessidade e da rotina de cada um. Então alguns clientes, por exemplo, precisam de uma
assistência social ou ainda uma assistência pessoal mais dedicada, outros se encaixam bem com alguma coisa mais self-service ou alguns serviços automatizados, que são quando a empresa acaba não mantendo nenhum relacionamento direto com seus clientes, digamos assim, mas que acaba mantendo os meios necessários para que os clientes se sirvam e encontrem a marca para poder fazer o seu relacionamento. Então também essa participação direta dos clientes, que hoje em dia, com acesso à internet, estão cada vez mais exigentes e envolvidos com as marcas e as empresas, né, participando diretamente com avaliações, e aí pode ser tanto avaliações negativas quanto positivas. Então ali você tem que disponibilizar esses meios necessários de acordo com o seu consumidor. Então você tem que fazer esse mapeamento de forma bastante correta. E quais são as perguntas importantes a serem feitas nessa parte aqui, nesse bloco do relacionamento com os clientes? Vamos lá. 1. Que tipo de relação o segmento de clientes espera da empresa? 2. Que relações já estão estabelecidas? 3. Como é que essas relações se relacionam com outros aspectos do negócio? E 4. Quanto custam essas relações, tanto as existentes ou quanto as que a gente vai querer implementar? Por exemplo, uma assistência personalizada. Legal. Como eu falei, é aquela coisa que é customizada, que o cliente vê valor porque é importante para ele, mas vale esse valor que a gente vai precisar disponibilizar nesse momento, que esse tipo de proposta de valor que a gente está colocando, vale a pena a gente ter uma assistência personalizada para ele. Isso porque a gente não está nem entrando ainda na parte dos custos, mas já começar a pensar de fato se essa solução aqui que a gente vai disponibilizar agora, que a gente já está pensando mais para frente, qual que é o impacto que isso aqui vai ter dentro do custo. Tá legal? Então, é isso aqui por enquanto em relação a relacionamento com clientes. E agora, para finalizar o lado direito, do bloco direito ali do nosso Canvas, a gente vai falar sobre as fontes de receita. Então, quando a gente fala de fonte de receita, é o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada segmento de clientes, sendo ela gerada de diversas maneiras, seja como, por exemplo, venda de recursos, taxas de uso, anúncios, entre outros. E ao verificar qual é a melhor fonte de receita para a empresa, é preciso saber quantos clientes realmente estão dispostos a pagar, se vai ser uma ação efetiva, como eles preferem pagar, se cada fonte contribui para o total da receita, fazendo assim uma combinação de recursos que sejam viáveis para esse segmento. Então, cada fonte da receita ela pode ter diferentes mecanismos de precificação, sendo que os dois principais mecanismos do preço aí são o preço fixo e o preço dinâmico. A gente pega aí, por exemplo, em relação ao preço dinâmico, a gente pega aí algumas corridas do Uber, por exemplo, que dependendo do horário que você vai pegar o carro, ele acaba ficando mais caro, porque está tendo muita demanda naquele momento, então acaba ficando aquela relação de oferta e demanda, tem poucos carros para o tanto de pessoas que estão pedindo. E a precificação fixa, né, depende do segmento de clientes, assim como dos produtos. Então a dinâmica, como eu falei, ela é baseada na oferta e na demanda, e também ela funciona como um leilão competitivo, né, onde o maior lance leva o maior produto. E quais são as principais fontes de receita aqui, né? Quais as perguntas que a gente deve fazer a hora que a gente estiver construindo aqui, o que a gente tem que pensar a hora que a gente estiver construindo o nosso Canvas, né? Esse bloco de fontes de receita. Então vamos lá. Por que valor o segmento de clientes está disposto a pagar, né? Por qual valor o segmento de clientes está disposto a pagar o produto que você tem? E pelo qual valor que eles estão pagando atualmente? E o que é que eles estão pagando? Que tipo de serviço?
como é que o segmento de clientes te paga hoje? Como é que eles prefeririam pagar? Essa é uma pergunta muito importante. Não significa que o jeito que eles te pagam hoje é o jeito que eles gostariam de pagar. De novo, pegando o exemplo do Uber aqui, você não quer, por exemplo, pagar em dinheiro, você quer sempre pagar em cartão. Então, imagina que antigamente isso não tinha essa facilidade. Você só pagava com dinheiro, se não tivesse dinheiro, talvez não tivesse como pegar um táxi, que é só o que tinha naquela época. Então, hoje em dia, os próprios taxistas já aceitam cartão, então, até isso, analisando ali a concorrência, eles chegaram à conclusão que eles precisariam se modernizar em relação a isso. E, finalmente, qual que é a contribuição de cada fonte de receita para a receita total? E isso vai fazer com que você analise se aquela fonte é de fato uma fonte que te agrega, no final das contas, ali em vendas. E muitas vezes você nem tem um valor agregado. Lembra que eu comentei em capítulos anteriores aqui sobre o modelo freemium? Então, muitas vezes você dá um produto, depois só se o cliente quiser algumas features, alguns recursos a mais, que ele acaba pagando pelo produto como um todo. Mas você também pode fazer alguns modelos que você dá o produto simplesmente para a pessoa, para que ela tenha conhecimento da sua marca. Por exemplo, no caso aqui da People Lab, a gente tem o podcast. Ele não é um podcast monetizado, mas ele serve para que as pessoas conheçam a empresa, conheçam o que a gente trata, o que a gente pensa a respeito de vários assuntos aqui de inovação, de empreendedorismo, de liderança, enfim, que são os principais produtos que a gente tem aqui na empresa. Então, isso, lógico, eu estou disponibilizando o conteúdo para o ouvinte, Ele é um produto, sim, da empresa, um produto que a gente distribui de graça, porque a gente entende que é um produto que vai alavancar os demais produtos que a gente tem aqui. Muitas vezes as pessoas que ouvem nunca vão ser clientes pagantes, mas eventualmente ela vai e comenta com alguém: eu escuto um podcast que é muito interessante, da People Lab, tal, que tem lá no Spotify. E aí a pessoa vai atrás e acaba conhecendo, e eventualmente essa pessoa acaba sendo influenciada pelo nosso conteúdo e acaba virando um cliente. Então é importante também que a gente eventualmente ofereça produtos, mas tendo a consciência que muitas vezes ele é só um produto de entrada para o seu universo. Então é pensar direitinho se os tipos de fonte de renda que a gente está tendo, como que a gente cobra, como que a gente precifica ele. Esse é o nosso modelo aqui de fontes de receita. Muito bem, vamos falar agora sobre recursos principais, E aí, quais são as perguntas-chave que a gente tem que fazer aqui, qual recurso que a proposta de valor exige? E os canais de entrega, e as relações, e as fontes de receita? Eu diria que os recursos principais, eles são o ponto central de recursos exigidos para o funcionamento do modelo de negócio, para que ele seja efetivo. Então a gente pode ter ali recursos materiais, financeiros, físicos, intelectuais ou humanos. Eu vou entrar um pouquinho nisso daqui a pouco. E também a sua utilização, ela não se limita só a um tipo de recurso. Então a gente pode usar também mais de um tipo, fazendo assim com que a junção efetiva dos recursos possa trazer mais resultados melhores, Então, os recursos principais, o que eles fazem? Eles permitem que a empresa crie e ofereça finalmente a sua proposta de valor e alcance seus mercados, mantenha o relacionamento com os clientes que a gente identificou lá atrás e finalmente que a gente tenha a receita. Então, é a mesma coisa que a gente pegar, sei lá, um engenheiro, a gente está falando de uma casa. Então o engenheiro ele vai precisar de alguma coisa de capital mais
intensivo, por exemplo, a concreteira, sei lá, alguma coisa assim. Enquanto o arquiteto, por exemplo, ele vai se preocupar mais com a funcionalidade da coisa, vai se preocupar mais como que as pessoas vão utilizar a sua obra, né? Então, em relação, por exemplo, a categoria do físico, né, que a gente citou ali atrás, então, o que a gente tem ali? Tem fábrica, veículos, sistema, ponto de rede e tal. Então, a gente vê que grandes varejistas, por exemplo, eles dependem muito disso, só que também acaba dependendo de muito dinheiro, né? Por exemplo, se você pega alguma coisa que é baseada num digital, num negócio digital, você não vai precisar tanto desse físico. Eventualmente você pode tocar da sua casa, ter um home office, trabalhar num coworking e tal, mas você vai ter outros tipos de despesas, né, que você vai ter que ter uma hospedagem do site, gastar com seu domínio, etc. Temos também ali o intelectual, né, que a gente falou, por exemplo, marca, patente, eventualmente parceria, né, registro por uso da obra, etc. Então, a gente tem muitas marcas, né, que são muitas empresas que são apoiadas basicamente nas suas marcas. Por exemplo, a Nike, né, acho que é uma que depende muito ali da sua propriedade intelectual, da sua marca, né, você vê o logotipo da Nike, você já sabe que é ela. Então ela baseou muito nisso, né, em cima do seu valor, dos seus valores ali. Então é isso que ela vende, né? Muitas vezes as pessoas usam a marca também como um patrimônio para vender para os demais, né? Por exemplo, franquias, você acaba usando isso porque você tem uma marca forte, então você vende para que outros possam também obter benefícios através desse seu recurso, né, de marca, de patente aí. Tem o humano, evidentemente, que é dos mais importantes, se não o mais importante, que as pessoas que são cruciais, porque elas, de fato, são que levam para as empresas o conhecimento, né? Por isso que é importante a gente ter muito cuidado na contratação também, para que a gente contrate pessoas que sejam capazes de trazer conhecimento, de trazer coisas novas, trazer um ar de criatividade aqui, de inovação para a sua empresa, né? Então, por isso a gente tem muitas empresas aí até mesmo com cientistas, né, de inovação, tem benefícios financeiros que o próprio governo traz para empresas, assim, em relação a desconto de impostos, se você tiver cientistas de inovação dentro, né? Enfim, vale pesquisar um pouco a respeito disso aí. E também, muitas vezes, aí você também vai precisar de uma equipe para vender o que você tem, né? Então, essa equipe talvez não execute a sua atividade, mas ela tem que vender para que você possa executar essa atividade. E, finalmente ali a parte financeira, né? Que muitas vezes a gente vai precisar de um crédito, ou eventualmente até para segurar alguns funcionários, como bônus, como ações, stock options, ali que as pessoas possam ver benefício delas dentro da empresa, acreditar na empresa, acreditar no potencial delas, né? Então, muitas vezes aqui a gente eventualmente tem que usar desse recurso aqui para que a gente possa até mesmo financiar os clientes, né, para que eles venham até a gente e não vão bater na porta da concorrência. Então é importante fazer essa análise aí do ponto de vista financeira, ok? É isso que eu queria falar a respeito de recursos principais. Vamos lá, pessoal, agora vamos falar sobre atividades-chave. O que são as atividades-chave? Elas são, na verdade, as coisas a serem feitas. Então é importante a gente olhar a proposta de valor, evidentemente, que a gente colocou no nosso Canvas, mas também olhar os canais de distribuição, o relacionamento com o cliente e as fontes de receita
que a gente tem. Então, isso aí vai ajudar a gente a direcionar quais ações a gente deve tomar. Então, as perguntas importantes que a gente deve fazer aqui no Canvas são: quais atividades-chave a proposta de valor exige? E o canal de entrega, o que exige? As nossas relações, as nossas fontes de receita. Então, atividades-chave são os pontos de ação mais importantes que a gente deve tomar. Então, elas são também os pontos, né, que fazem o modelo de negócio funcionar. Encontrar a atividade-chave correta para o negócio é escolher o ponto principal da ação, que vai fazer o restante ser ainda mais eficaz. A gente pode dividir as atividades-chave em três, como, por exemplo, produção, a resolução de problemas e plataforma e rede. Entrando um pouquinho na parte da produção, a gente pode dizer que uma empresa que produz um tipo de produto, por exemplo, sei lá, seja bens de consumo, algum outro ramo desses assim mais físico, que exija a fabricação de alguma coisa, que exija o desenvolvimento de um produto. Então tem ali planejamento, a gente tem como atividade, né, desenvolver o desenho, a lista de materiais que precisam ser adquiridos, a aquisição da matéria-prima propriamente dita. Então você tem que fazer um orçamento, isso também é uma atividade, ter a logística, ter um lugar para você armazenar o seu produto, a fabricação propriamente dita. Então você tem que preparar, você tem que montar, você tem que conferir. Então todo esse tipo de coisa, né, além, por exemplo, de embalar, você ter o processo de envio, essas são atividades-chave no tipo produção. Na parte de resolução de problemas, a gente tem também muitas vezes a gente pensa que a gente tem um serviço e que a gente não tem uma atividade. Mas não. Pense, por exemplo, que você está fazendo um curso, você tem um curso para dar. Então, você tem que planejar essas aulas, você tem que definir o escopo dessas aulas, ver quais são os profissionais que vão atuar, fazer entrevistas eventualmente com esses profissionais, contratá-los. Então também a própria entrega do material para o aluno, a entrega do curso, preparar para receber esses alunos, se você eventualmente vai dar algum brinde, alguma coisa assim, e efetivamente aplicar a aula. Então são atividades-chave do tipo de resolução de problemas. Você está resolvendo um problema de alguém. E por último, a gente tem as atividades de plataforma e rede. Então você imagina um aplicativo ou mesmo uma plataforma multisserviço, como por exemplo, se a gente pegar Mercado Livre ou a própria Amazon. Então são empresas que divulgam os serviços de outras empresas e elas ganham uma comissão a partir dessa troca. O que precisa ter ali, né? Você precisa ter a plataforma desenvolvida. Então, para isso, você precisa desenvolver essa plataforma, planejar como que ela vai ser, ter uma lista de profissionais que você precisa ter para segurança, que você precisa ter para a parte de marketing, para a parte de compras. Você vai executar o projeto propriamente dito, então você vai contratar profissional para desenvolver esse projeto, seja um desenvolvedor sistêmico, acompanhar o andamento do produto que você está fazendo, validar se está user-friendly, se está bom para o usuário poder atacar, e a entrega propriamente dita e a avaliação desse produto, verificar se está de acordo com o que você precisava. Então, eu diria que esses são três grandes características das atividades-chave, mas num grande resumo, o que você precisa aqui é determinar quais as atividades que você precisa fazer para atingir sua proposta de valor. Tá ok? Então, por hora é isso em relação às atividades-chave. Muito bem, agora a gente vai falar sobre parcerias principais. Então, o que são as parcerias principais? Elas são uma maneira das empresas criarem alianças para otimizar seus modelos, diminuir riscos ou até mesmo adquirir recursos. Então elas podem ser parcerias estratégicas, né, que usem
que unem o melhor das empresas parceiras, assim como podem ser apenas uma relação de comprador e fornecedor. Então ali a gente pode distinguir entre 3 grandes motivações para a escolha de uma parceria. Por exemplo, a otimização e a economia de escala. Algumas pessoas devem se lembrar, por exemplo, da Auto Latina, que era uma parceria entre a Ford e a Volks. Então elas usavam o mesmo chassi, né, nos seus carros, mas acabavam desenvolvendo o produto final de forma diferente, mas eles tinham uma economia ali grande em relação aos seus fornecedores, com essa economia que eles conseguiam utilizando a mesma plataforma do carro. A gente tem também ali uma parte de redução de riscos e incertezas, por exemplo, a própria Auto Latina mesmo, uma vez que você acaba fazendo isso, você está diminuindo o risco ali do seu produto, né, você acaba fazendo junto com ele ali, junto com o seu competidor, você acaba bancando o mesmo desenvolvimento, então isso acaba diminuindo riscos ali e também você acaba diminuindo a incerteza. Enquanto isso, cada um está desenvolvendo o seu produto, né? Então é essa parte que a gente tem também exemplo no caso do Blu-ray, também a mesma coisa. Tinha um grupo de fabricantes, né, que eles se uniam então para criar esse desenvolvimento, mas no final das contas todo mundo está ali desenvolvendo o seu próprio produto. E a aquisição também que a gente tem de recursos e atividades particulares. Por exemplo, se você trabalha, sei lá, num banco e você quer fazer algum evento, então em vez de você ter uma equipe interna ali que vai fazer o buffet, você contrata essa empresa para fazer o buffet. Ou eventualmente, um outro exemplo é você ter uma empresa e você contrata uma equipe de marketing, então ela é uma parceira sua. Então, evidentemente que cada um com seu segmento também pode ser utilizado também mais de uma parceria, mais de um tipo de parceria. Então, quais são as perguntas importantes que a gente deve fazer aqui quando a gente está falando de parcerias principais, na hora que a gente estiver montando ali o nosso canvas? Então, a gente tem que perguntar quais são nossos parceiros-chaves, quais são nossos fornecedores, que são os importantes, qual recurso a empresa consegue obter através desses parceiros e quais atividades o parceiro-chave ele exerce, por exemplo, redução do risco, redução da incerteza. Então é importante a gente fazer esse tipo de avaliação na hora que a gente estiver pensando nas nossas parcerias. Parceria é muito importante justamente por causa disso, né? Para a gente conseguir ter uma economia de escala, reduzir o risco e eventualmente terceirizar atividades que não são atividades core, não são atividades principais da sua empresa. Ok? Então, em relação a parcerias principais, é isso aí. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a estrutura de custo. E o que é a estrutura de custo? Ela é a base de todos os custos envolvidos no modelo de negócio, onde desse centro se identifica quais são os custos mais importantes e como eles devem ser utilizados. A estrutura de custo ela pode ser classificada em 2 tipos. Aquelas que são os custos direcionados pelo custo e os que são direcionados pelo valor. Muitas vezes as empresas acabam se colocando entre esses 2 extremos aqui. E dentro dessas características dessa estrutura, a gente pode também segmentar em custos fixos, custos variáveis, economias de escala e economias de escopo. Quando a gente fala ali, por exemplo, de diferenciar por custo, né, ser direcionado pelo custo, geralmente são aquelas empresas que são mais focadas na eficiência, que visam preços mais baixos, busca cada vez mais uma automatização dos seus processos, com menor número de pessoas envolvidas, provavelmente, e aí a gente pode citar, por exemplo, aquelas empresas aéreas de baixo custo. Já aquelas outras empresas que são direcionadas pelo valor, elas têm menos preocupação
com essa questão que tem o pessoal de custo, né? Ela tem menos preocupação com o seu custo, mas ela tem muita preocupação em entregar mais valor para os seus clientes. Então, aqui a gente pega, por exemplo, resorts que são mais caros, algumas empresas acabam, sei lá, discoteca, alguma coisa assim, mais da moda, que acaba por oferecer alguns serviços mais diferenciados, por exemplo, né? Então, difere aqui de como você está tendo relação com a sua proposta de valor, que é aquele primeiro bloco que a gente colocou. E quais são as perguntas aqui que a gente deve se fazer quando a gente está fazendo essa estrutura de custo? Quais são os custos mais importantes do modelo de negócio? Quais são os recursos-chave que são mais caros? Quais são as atividades-chave mais caras? Por exemplo, seu negócio é mais orientado para a geração de valor ou é mais condicionado pelos custos, né? Os custos fixos, lembrando, né, são aqueles que são os mesmos, eles permanecem inalterados, apesar do volume, independentemente da quantidade de artigo que é produzido, né? Então, por exemplo, a gente está falando do salário, porque você vai ter que continuar pagando o mesmo salário para a pessoa, independentemente de quanto você produz. Você tem o custo do aluguel, o custo do IPTU, enfim, são inalterados, independentemente da quantidade de coisas que você acaba produzindo. Já os custos variáveis são aqueles que a gente, como o nome diz, eles acabam sendo variáveis conforme a sua produção. Então, muitas coisas acabam aumentando de acordo proporcionalmente, né, com a produção dos seus produtos. E diferenciando também aqui um pouco que eu citei na economia de escala, a economia de escopo. A economia de escala são aquelas que o negócio acaba se aproveitando se a demanda aumenta. Então, você acaba comprando no atacado, então você acaba se beneficiando, por exemplo, de um valor menor. Então faz com que o custo da unidade média produzida aí acabe ficando menor à medida que você produz mais. E a economia de escopo, que é aquele caso também que você tira um proveito devido ao maior escopo das operações. Então, é por isso que muitas empresas você usa só uma equipe de marketing, só uma equipe de RH, porque ela acaba sendo a unidade que dá suporte para toda a organização, né? Não há necessidade de ter uma equipe de marketing, uma equipe de RH para toda a empresa, assim como muitas vezes também você acaba vendo equipes de automação espalhadas por toda a empresa, você acaba vendo equipes de projeto espalhadas por toda a empresa, e aí você acaba perdendo um pouco dessa parte que é a economia de escopo. Evidentemente que essa parte aqui tem total relação com a proposta de valor e acaba por viabilizar ou não também o negócio, o lucro que a empresa pretende alcançar. Em relação à estrutura de custo, é isso que eu queria trazer. Então, agora vamos mostrar um exemplo, né, aplicado do Canvas, um exemplo aí que seja meio conhecido de todo mundo. Também vou deixar no anexo esse modelinho aqui para que você possa imprimir, como eu falei, num papel grande, para que você possa usar na sua empresa, nas suas ideias, nos seus produtos. Então, vou deixar aqui no anexo, você pode baixar tranquilamente. E vamos fazer um exemplo a partir dele aqui. Então, vou pegar uma pizzaria. Aqui está o nosso Canvas, aqui estão as nossas caixinhas aqui com os itens que a gente deverá preencher. Então, vamos começar pela proposta de valor. Eu vou fazer em cima de uma pizzaria aqui do meu bairro, que eu conheço bem, e ela é uma pizzaria bem conhecida aqui na região, e a ideia dela é fazer pizzas diferenciadas. Você tem uma ideia, nesse caso, nessa pizzaria aí, elas têm 4, 5 unidades, então é uma empresa que cresceu bastante.
Indo então aqui para a parte de segmento de clientes. Então ele atende o mercado de massa, né, sem trocadilho, mas em relação à quantidade de pessoas que ele acaba atendendo. Não é um nicho, né? Apesar de serem pizzas diferenciadas, é mais no sentido de ser de um produto de qualidade, com bastante qualidade nos materiais que eles usam também, né, na matéria-prima que eles usam. Os canais, né, de contato com seus clientes ali, então ele tem o iFood, ele tem o site, ele tem o telefone, ele tem o WhatsApp, fica fazendo divulgação dos seus produtos ali, ele tem o mailing dele ali, então ele faz essa divulgação constante ali em relação ao seu WhatsApp. Relação a relacionamento com clientes, então é uma marca conhecida. Tem o custo da mudança também, porque você já conhece a marca, você conhece a pizza, você sabe o que vai esperar, né? Então o custo da mudança aí também não é uma grande barreira, né, tanto de entrada, porque por isso a gente vê tanta pizzaria por aí. Porém, tem aquela questão que é igual muitas vezes cortar o cabelo, dentistas, são profissões ali, são coisas que você já está acostumado e raramente você muda, né? A não ser que dê alguma coisa mais errada ali, você acaba mantendo essa relação que você já conhece. A fonte de receita, evidentemente, que é a pizza, né, que é o produto principal, mas também ele oferece bebidas, ele oferece sobremesas, nem coloquei aqui, mas também oferece lanche, então ele tem uma variedade grande de produtos ali que ele oferece na empresa dele. Então aquilo que eu comentei ao longo aqui da apresentação, que é fazer o upselling, né? Em vez de ele só vender a pizza, não, ele treina a equipe dele para que a equipe dele venda, ofereça o refrigerante, que ofereça a sobremesa. Então, além de ser prático para o cliente, ele também aumenta o ticket médio dele. Em relação aos recursos principais, ele tem, evidentemente, as pessoas que são muito bem treinadas. Uma pizzaria, eu estou falando uma pizzaria de bairro, não estou falando uma grande pizzaria aí uma pizzaria delivery que eu estou falando. Então, tem umas 14 pessoas trabalhando só lá dentro do salão, né, da parte de produção da pizza. Não estou nem contando com a equipe de entregadores. Então tem a marca, que, como eu falei, é forte, está espalhado pelo bairro, tem umas 4, 5 ali no bairro. O site também, que é muito bem feito, e isso faz com que a pessoa entre no site, conheça as pizzas que tem lá. Enfim, se tem alguma promoção, alguma coisa nesse sentido, também é uma coisa muito importante para ele. Tem algumas empresas que têm, inclusive, aplicativos, né, e isso também facilita o contato com a sua clientela. As atividades-chave ali são receitas e o marketing. Tem um marketing forte, tem um marketing bastante agressivo para poder se diferenciar. Afinal de contas, como eu falei, é uma commodity. Então, como que a gente pode fazer com que a empresa se destaque? Parcerias principais, eles têm os fornecedores da matéria-prima, e também tem uma coisa ali que destaca, né, que é o uso, né, dos porteiros dos prédios. Eles acabam, como parte da estratégia de marketing ali, eles dão muitas pizzas para esses porteiros, para que eles façam a divulgação junto aos moradores do prédio, aos moradores do condomínio. Então o porteiro é um parceiro dele muito importante, e ali acaba não tendo nem tanto gasto para manter essa parceria, né? Ele acaba dando uma pizza pro cara, enfim, acaba facilitando ali essa relação comercial. E em relação à estrutura de custo, evidentemente que tem as pessoas, né, tem a produção, o custo com a produção propriamente dito, e a equipe de marketing, a equipe de vendas ali, o pessoal para poder gerenciar tudo isso aí também, que faz parte ali digamos, do back-office da pizzaria, né? Não só a linha de frente, que é a que vende a pizza propriamente dita, aquela que atende o cliente na ponta, mas também aqueles que fazem o negócio acontecer, tornar o negócio conhecido como um todo. Então esse é um modelo que acho que todo mundo consegue entender, fazer uma correlação aí com o seu negócio, né, de forma simples, evidentemente, mas é só para todo mundo poder ver
de forma aplicada, como que seria um Canvas, por exemplo, para uma pizzaria. É isso. Muito bem. E como que as empresas têm utilizado o Canvas a seu favor, né? As empresas acabam utilizando o Canvas para estabelecer novos negócios, novas receitas. Então, quando a gente fala do Canvas, utilizar esse modelo de negócio tem sido muito comum nas empresas que buscam se aprimorar no mercado. Então, basta perguntar, né, por alguns nomes, né, quiser dar uma pesquisada ali, por exemplo, a Apple é uma empresa, sem dúvida nenhuma, que consegue fazer um upgrade nos negócios e acaba continuamente usando o Canvas, né, sempre que necessário. Então a gente tem lá um crescimento da empresa, os novos ramos de atuação, a melhora de um produto existente, o upgrade da marca. Então o Canvas ele pode sempre ajudar a gente a estudar o que é eficiente para o momento e executar da maneira correta um modelo que caminhe lado a lado com a empresa e o cliente. Então acho que deu para a gente ver aqui ao longo do treinamento a grande variedade de possibilidades que o Canvas pode nos ajudar, né? Então, se a gente quer fazer com que o negócio cresça em relação a faturamento, em relação a novos produtos, a gente coloca ali também novos ramos de atuação, que é, por exemplo, a gente pegar e diversificar a sua carteira. Então vamos fazer um estudo aqui com o Canvas, o que a gente precisaria, onde vai vir a nossa receita, quais são nossos clientes, nossos parceiros. Eventualmente a gente já tem esse produto que já roda bem, eventualmente até uma, que a gente chama no marketing, né, da vaca leiteira, mas como que a gente pode melhorar ainda mais esse produto, como que a gente pode alavancar as vendas, alavancar a margem desse produto, e eventualmente até um upgrade da marca, como que a gente pode fazer com que a marca seja mais reconhecida, como que a gente pode utilizar o Canvas para fazer esse reconhecimento. Então, é isso assim, essas são as grandes formas que a gente consegue ver na utilização do Business Canvas Model. Muito bem, pessoal. Então, finalmente chegamos aqui ao final do nosso treinamento de Business Canvas Model e eu gostaria de parabenizar você por ter chegado até o final do treinamento. Eu tenho certeza absoluta de que vai ser muito útil para você, para sua empresa, para os seus negócios. E para fechar, fica aqui mais uma dica de ouro. O Canvas deve ser revisado sempre. Então você reparou aí que cada um dos blocos do Canvas faz com que você saia da reunião com um monte de tarefas a serem realizadas. Então não é simplesmente você ir lá, colar o post-it e está resolvido, né? Como eu falei, não julga a ferramenta como uma ferramenta simplória. Pelo contrário, ela é simples, porém nada simplória, ela é bem complexa, porque você vai ter que sair dali com planos de ação a serem detalhados, informações a serem levantadas. Muitas vezes você não vai conseguir colocar o post-it ali no seu quadro, porque vai faltar essa informação. Você vai precisar ir atrás, vai fazer uma pesquisa, vai entrevistar as pessoas, enfim, não é uma reunião para você ficar só na sua cadeira. Então tem que correr, fazer uma pesquisa de campo ali, entender realmente se de fato aquele post-it sendo colocado ali vai fazer sentido ou não. Então, crie suas métricas de acompanhamento desses planos de ação, defina quem vai fazer, quando vai fazer, para que serve, quanto custa, onde vai ser aplicado, como será aplicado, por que será aplicado. Então coloca tudo isso no papel. Isso tudo que eu acabei de falar é o que a gente, em especial no Lean Six Sigma, nas metodologias de melhoria contínua, é o que a gente chama de 5W2Hs, porque são justamente a abreviação dessas ferramentas todas ali, quem faz o que, quando, tal, que eu acabei de falar, e isso vai te ajudar bastante a colocar o plano de ação em prática. Então busca por essa ferramenta na internet, 5W2H, e coloque em prática tudo que a gente viu aqui no Canvas. Então,
fica aqui o nosso convite para que você conheça e siga as nossas redes sociais, tanto no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Google+, também o podcast, Twitter, enfim. E conheça os demais cursos que a gente tem aqui na PeopleLab e também a nossa parte de consultoria e coaching. Lembrando que se a sua empresa fechar uma consultoria conosco por uma indicação comprovadamente sua, que a empresa reconheça que foi uma recomendação sua, que não tenha nenhum problema de compliance, controles internos, a gente reembolsa o valor desse curso aqui para você. Então, é aquilo que a gente viu no Canvas, né? É questão de criarmos parcerias aqui. Então, se você gostou do nosso curso, recomende para seus colegas, conheça os demais cursos e que você tenha bastante sucesso aí na aplicação dessa ferramenta e de outras que a gente tenha citado por aqui ao longo dos próximos dias, meses e anos. Conte com a gente, vocês têm meu contato. Um forte abraço.